alegres da esperança. Começa agora o Ontem e Sempre, o seu podcast do Cast Minster, com a união da mocidade presbiteriana. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, jovens, eu vos escrevi. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minster e vocês estão no programa Ontem e Sempre, que é um programa que nós fazemos em parceria com a União de Mocidades Presbiterianas. E como vocês já viram, o tema de hoje vai ser sobre ateísmo e cientificismo. Meu nome é Alexandre Rocha e hoje eu estou aqui com o Paulo Renan, estou com o Guilherme Piton. Por favor, pessoal, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, pessoas, meu nome é Guilherme Piton. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan e vamos lá. Muito bem, esse episódio está indo ao ar em plena quarentena, então nós estamos aqui em meados de março de 2020, então se você estiver ouvindo esse episódio ainda nesse mês, lave suas mãos, se higienizem, fiquem em casa e se cuidem, viu? Muito bem, no episódio de hoje, como já foi dito, nós iremos falar sobre ateísmo e cientificismo, e eu já queria bater esse papo com vocês perguntando o seguinte, pessoal, existe alguma relação entre ateísmo e cientificismo? São sinônimos? São coisas diferentes? Se existe relação, qual é a relação? E vocês poderiam dar o significado do que é ateísmo, do que é cientificismo? Bom, eu diria que o cientificismo ele é quase um filho do ateísmo, ou a gente poderia colocar como se eles fossem gêmeos univitelinos, né? Aqueles gêmeos que são muito parecidos. A ideia do cientificismo, ela na verdade, ela não é uma, como eu posso dizer, cientificismo não é ciência, é como se fosse uma ideologia da ciência, né? Ela é a crença no poder ilimitado da ciência. Então, assim, aqueles que advogam pelo cientificismo, eles acreditam que as fronteiras das chamadas hard sciences, né, as ciências naturais, elas deveriam se expandir para todas as outras disciplinas e todos os outros campos da realidade, incluindo aí tudo, né, de biologia até as decisões morais. Como se a ciência fosse capaz de abarcar todos os campos do conhecimento e desse a resposta para todos os dilemas de todas as áreas do conhecimento, é isso? Exatamente. O J.P. Moreland, ele vai dizer que existem dois tipos de cientificismo, que seria o cientificismo forte e o cientificismo fraco. A ala forte, ela advoga que somente as proposições científicas, elas são dignas de confiança. Elas são verdadeiras e elas são racionais. Então, não haveria nenhuma verdade à parte do método científico. Uma coisa bem louca, assim, né? E pelo lado do cientificismo fraco, até se entende, até se acredita, ou melhor, até se afirma que existem verdades não científicas, mas essas verdades não científicas, elas são verdades de segunda categoria, sabe? A ciência, ela seria o verdadeiro, não necessariamente o verdadeiro saber, mas o saber principal, aquele que é o melhor, assim, na escala de qualidade de conhecimento, de conhecimento mesmo, né? Na escala de conhecimento, isso. Uhum. Em termos qualitativos, a ciência seria no caso, o instrumento mais seguro, mais adequado para se conhecer algo acerca da realidade, né? Exatamente. Quando a gente fala em cientificismo, a gente está falando da natureza do conhecimento e da validade do conhecimento, né? Então, assim, somente o conhecimento científico, ele é realmente o conhecimento que conta. Tudo mais que a gente possa apresentar como conhecimento, ele é a mera opinião ou erro. E nesse balaio de gato aí vai até as ciências humanas, ciências sociais, a teologia, porque somente os métodos das ciências naturais é que realmente dariam um conhecimento valioso para os seres humanos, né?
Dentro disso aí que você falou, né, eu acho que depois da Revolução Iluminista, né, a teologia padeceu muito com isso, né, cara? Começaram a duvidar, né, dos dogmas e das crenças religiosas, né? O cristianismo padeceu muito nesse sentido, e as crenças cristãs começaram a ser revistas a partir de um ponto de vista científico, né? Então, o milagre, ele não é mais um acontecimento sobrenatural, né? Você começa a dar outra explicação acerca dos eventos, né, que os evangelhos narram, né, para poder dar plausibilidade. Muitos teólogos cristãos, né, se tornaram meio que liberais nesse sentido para poder dar plausibilidade ao cristianismo, né, dizer assim, não, na verdade, isso aqui é um símbolo, na verdade, isso aqui não aconteceu de fato, né, a própria doutrina da Trindade ficou um pouco obsoleta nesse período por causa justamente disso, de como você não tem como provar cientificamente o negócio, então assim, então deixa meio que de lado, né, então isso aí a gente não... Vamos se ater simplesmente aos princípios morais e éticos do evangelho, né, da fé cristã, e o que é sobrenatural, tudo que é até em certo sentido místico, né, então a gente deixa meio que de lado, né, a gente não conversa, porque não tem como ser provado cientificamente, né, então isso é coisa de gente fideísta, né. É interessante a gente pensar sobre essas questões, porque tem tudo a ver com o pressuposto no qual as pessoas fazem ciência, né, ou entendem o conhecimento. Uma pessoa que é cientificista, obviamente, ela não vai admitir que é cientificista, né? Ela vai dizer, né, que tudo só pode ser provado pela ciência. É a ciência que prova tudo. Mas isso já é um tipo de pressuposto, entendeu? Antes de algo ser provado, ela já vai dizer que se isso não for, entre aspas, científico, isso não pode ser verdade, isso não é digno de crédito. E aí entra na discussão sobre Deus existir ou não, né? Eles sempre apontam, qual é a prova científica, entre aspas, que Deus existe? Geralmente o ateu, munido dessas questões cientificistas, ele vai sentar, deixar os braços cruzados e esperar que o cristão ele use argumentos para provar, entre aspas, né? Tô falando muitas aspas, a existência de Deus. Só que ele não admite que a filosofia de vida dele e todos os argumentos dele tem esse pressuposto quase que metafísico de que se não for científico, se a ciência dura não provar, ele não pode acreditar. Então, a argumentação cristã às vezes não vai funcionar, ou mesmo que a gente mostre todos os argumentos, né, como a justificação do universo e outras coisas que a gente pode explicar em outro programa, ele não vai acreditar, porque ele acha que, filosoficamente, se isso não passa no seu crivo do que é ciência ou não, isso deve ser descreditado. Isso que você está falando, Piton, é bem isso mesmo. É porque parte-se já de um pressuposto errado, né? Parte-se de que não, eu só acredito naquilo que pode ser provado cientificamente. Só que você não tem como provar cientificamente isso, porque isso é um pressuposto, né? Pressupostos, você não tem como pôr à prova um pressuposto, porque você está pressupondo algo que vem antes, né? É uma base, é o que a gente chama em filosofia de arquê. É um princípio fundamental, né? Que você, a partir desse princípio, você constrói toda a sua visão de mundo, né? Então, quando você diz assim, então me prova que Deus existe, né? Como se você já parte de uma ideia de que você só vai acreditar em Deus se você partir do método científico, né? Além do mais, parte-se de uma noção errada de quem Deus é, né? Como se Deus fosse passível de ser experimentado em laboratório, né? Como se pudesse colocar Deus no tubo de ensaio e ver como é que ele reage ali, né? E tal. Então, assim, já parte-se de uma ideia errada de quem é Deus. Antes de se fazer a pergunta de quem me prove que Deus existe, tem que saber quem é Deus, né? Então, primeiro de tudo, tem que saber quem é Deus. O nosso Deus, ele é um Deus transcendente, é um Deus que está acima de qualquer coisa da natureza, apesar de nós conhecermos na sua plenitude através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Deus encarnado, né? Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo é Deus, né? Mas quando se fala em Deus como esse ser espiritual, né?
Você não tem como fazer um experimento de Deus em laboratório, porque Deus não está cativo às regras da natureza, mano. Então você não tem como provar que Deus. Então já está errado. A premissa já está errado, né? O que a gente estava falando assim, é bom a gente deixar claro também que nem todo mundo, nem todo cientista, ele é cientificista, né? Porque o cientificismo, na verdade, ele é uma ideologia, né? Ele é uma distorção do papel da ciência, né? Nós cremos que o Senhor Deus criou toda a natureza através de esferas, né? As esferas da criação. Então, tem a esfera da ciência, tem a esfera da religião, tem a esfera da economia, da política, a esfera da estética, a esfera biótica, a esfera biológica. Então Deus criou cada uma dessas esferas, né? E deu a essas esferas domínio sobre as suas áreas de atuação. Quando a ciência quer fazer o papel de outra área do conhecimento, ela está usurpando de Deus, ela está usurpando da criação o modo como Deus organizou o universo. Então, assim, toda vez que a ciência quiser se colocar como a superior entre as demais ciências, então ela está usurpando algo acerca da criação de Deus. Então, Alex, assim... Oi. Isso só demonstra que qualquer coisa, quando é tomada como algo absoluto, ela se torna uma ideologia, né? Até mesmo a própria ciência pode vir a ser uma ideologia que distorce completamente a realidade, né? A própria realidade que ela tenta explicar, ela tá distorcendo, né? Exatamente. Porque a ciência não tem como nos dar senso de propósito. Tipo assim, você não tem como provar cientificamente qual é o propósito da nossa vida. A gente não tem como provar cientificamente que o ser humano tem valor. Você não tem como, mano. Você não tem como. Você não tem como você pegar essas coisas e transpor pro campo da ciência. Quando ela quer se apropriar dessas coisas, entendeu? Ela se torna, como você falou, uma ideologia, né? Quando você eleva um aspecto da realidade acima dos demais, da realidade criada, e você, através desse aspecto somente, ou de um ou dois aspectos da realidade, e você os eleva acima dos demais, você está cometendo aquilo que a gente chama de idolatria. Você transformou a criatura em Deus, né? Você está adorando a criatura ao invés do Criador. Porque a gente acha que ateu é simplesmente alguém que não crê em divindades transcendentes, sobrenaturais, né? Mas ateísmo fala daquilo que você não crê, né? Diz que não crê em divindades, né? Mas não fala nada a respeito daquilo que você crê. Quando o cara diz, não, eu sou ateu, não acredito em Deus. Tudo bem, mas em que você acredita? Porque sempre há algo, sempre existe uma crença oculta, entendeu? Existe sempre algo que exerce um papel de incondicionalidade, até mesmo do ateu. Se ele não acredita em Deus, mas ele acredita em outra coisa, mano. Ele acredita na ciência, ele acredita, sei lá, na matemática, nos números. Eu acredito só no método científico, já ouvi essa aí. Pois é, exatamente. Então, assim, todos nós temos arquês, temos princípios fundantes que regem a nossa cosmovisão. Então, se não é Deus, vai ser outra coisa, mano. Vai ser outra coisa. Então, o ateu também crê. Ele pode não crer no Deus transcendente, mas ele crê em algo da esfera criada e ele transforma esse algo da esfera criada no seu Deus. Porque crença religiosa não diz respeito somente, como eu vinha falando, na crença de seres sobrenaturais, de divindades transcendentes. A crença religiosa está ligada à relação de incondicionalidade que você tem com o objeto da sua crença. Por exemplo, a Bíblia para nós cristãos é sagrada, né? A Bíblia é sagrada, né? Para nós ela é um objeto de crença incondicional. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Pro muçulmano ela não é. Pro muçulmano já é o Alcorão, né? Então, assim, cada um tem o seu objeto de crença e tem a sua relação de incondicionalidade com o objeto da sua crença. O ateu é a mesma coisa, mano. O ateu é a mesma coisa. Ele pode crer nele mesmo, ele pode crer na mente dele, ele pode crer na ciência, enfim, ele pode crer em qualquer baboseira. Entendeu? Mas o ponto é, o princípio fundamental, o princípio fundante que rege a nossa cosmovisão, dá conta de nos fazer ter uma experiência mais completa da realidade. Esse que é o ponto. E outra coisa, né? As ciências duras, digamos, em si, a gente não entra nem no ponto das ciências humanas, né? Porque existe outra discussão. Mas o método científico, ele não foi criado para explicar as questões últimas da vida, entendeu? Ele foi criado, ele foi desenvolvido com intenção de explicar como a vida funciona. Então, as teorias científicas, as leis da física, elas explicam como o universo funciona, como nossos sistemas funcionam, como eles vieram
a estar na forma que estão. Eles não conseguem explicar, por exemplo, como o universo surgiu, né? Não existe teoria fechada de como o universo surgiu, né? De como as constantes do universo, porque o universo possui algumas constantes, né? Que são essenciais para que a vida exista, né? Se não existisse esse tipo de coisa, o universo e a vida não existiria. A ciência não tem como explicar isso, sabe? Então são coisas que apontam para algo que é além do universo. O problema é que a ideologia, né, do naturalismo, do cientificismo, ela tende a deixar isso de lado para tentar arrumar alguma forma de explicar. Mesmo que isso não pareça plausível, é necessário que se descarte. A primeira coisa que se descarta é a existência de algo maior, para tentar explicar isso de forma materialista. E aí eles tentam explicar também outras coisas, como a igualdade humana, os direitos humanos, várias coisas por uma base materialista e naturalista. Só que é praticamente impossível. Se não há um objeto, né, metafísico, se não há algo maior, como o Tim Keller diz, eu não tenho como... Não tem uma base, né? Lutar. Não tem uma base sólida para você firmar, né? É o que ele diz naquela palestra no Parlamento Britânico, né? Nossa sociedade quer lutar pelos seus direitos e tem grandes lutas, mas tem valores que não são sólidos, né? E os valores justamente estão firmados nessa visão de mundo que é materialista, que não vê o ser humano como imagem de Deus, não tem um propósito, né? Não tem senso de propósito. Cara, é bem isso mesmo. Você falou da palestra do Keller, eu lembrei agora que a gente vive nessa contradição, né, na nossa sociedade, né? Por um lado, nós vivemos numa época extremamente moralista, né, onde todo mundo reclama direitos e igualdade para todos, e por outro lado, nós somos extremamente relativistas, né, acreditando que cada um faz o que quer, que cada um tem a sua noção de moral, que cada um decide, né, o que é certo para si, né? Interessante, né? Mas se por um lado nós promovemos altos valores morais, né? Por outro lado, nós não temos a base que sustenta esses valores, né? Interessante. Vamos seguir? Vamos. Primeiramente, eu gostaria que você me provasse. Eu vou te provar. Então prove logo. Então, nós já falamos algumas coisas em relação a cientificismo e ateísmo, já conceituamos, já falamos alguns problemas, inclusive, relacionados a essas duas visões de mundo, ou essa visão de mundo aí que tem dois aspectos. Vocês poderiam aprofundar um pouco mais a questão dos problemas da visão de mundo ateísta e cientificista? Bom, eu acho assim que o cientificismo ele seria uma espécie de conclusão de sonho de um cara chamado Augusto Comte, né? Que dizia que a ciência ela iria substituir os sacerdotes e os teólogos como a categoria social que dá a base intelectual e moral da ordem social. Então, assim, hoje em dia, você pode estar conversando com alguma pessoa e essa pessoa simplesmente não ser um cientista, nada ligado ao assunto, mas falar assim, bom, a ciência provou certa coisa. Bom, olha só, como é que você ainda crê em religião, como é que você ainda crê em certas coisas que não podem ser provadas pela ciência. A ciência, ela tem esse status, assim, na verdade, o cientificismo em si, né? Ele tem esse status de palavra última nas discussões mais triviais da nossa existência, né? É interessante notar, assim, como essa ideologia, ela tem um status muito forte hoje em dia, né? Sim, é interessante porque também o Schaeffer já dizia assim que as pessoas não conseguem viver à luz daquilo que elas creem, né? As pessoas acreditam, né, que os ateus, né, acreditam que tudo que existe é essa matéria, essa vida, né, essa realidade, mas vivem como se acreditassem em Deus, tipo assim, vivem crendo que aqui tem um propósito, né, que elas têm que trabalhar, elas têm que construir coisas, elas têm que edificar uma família e tal, mas tipo, se Deus não existe, mano, então tipo assim, não faz sentido você querer ser moralmente bom. É claro que eu não estou dizendo que todo ateu é imoral, né, na verdade tem ateus que são inclusive melhores do que muitos cristãos, né.
Ele tem um senso de moralidade. Só que ele não tem uma base para sustentar, mano. Ele pode dizer assim, mas isso é o melhor para a sociedade, né? Se nós vivemos de forma moral, a sociedade funciona melhor assim, né? O problema, cara, é que você não tem base nenhuma para dizer que se você age de forma imoral, isso está errado. Só pode estar errado em termos societais, né? Pode estar errado em termos de sociedade. Mas se eu morrer fazendo algo ruim, isso não tem implicações nenhuma pra mim. Porque se não há uma eternidade, se tudo acaba quando eu acabo, então, tipo assim, mano, dane-se, eu posso querer passar a perna nas pessoas. E ainda que isso seja errado, basta alguém não descobrir. Porque quando eu morrer não vai ter nada mesmo. Então, assim, existem problemas insolúveis dentro de uma visão de mundo ateísta, principalmente a questão do valor humano, né? O quanto vale uma vida, né? Por que a vida tem um valor infinito, né? Se tudo que nós somos é matéria, por que não acontece de uma vida valer mais que a outra, né? Por que todo mundo é igual? De onde se tira a base para crer nisso, né? Na verdade, de onde se tira a base para que algo é injusto nesse mundo, né? Já que não existe uma realidade transcendente. Então, são problemas, e são problemas reconhecidos por muitos ateus. Muitos ateus são sinceros e são honestos para reconhecer que a sua visão de mundo não consegue dar conta da complexidade que é esse mundo a respeito de questões morais e questões éticas, né? Sobre essa questão da base para a moralidade, eu acho que, como você falou, né, muitos ateus eles têm comportamento social às vezes muito melhor do que muitos crentes que a gente conhece. Só que eu acho que os seres humanos eles acabam criando construtos teóricos, vamos dizer assim, para legitimar as suas ações. Como a gente pode exemplificar isso? Eu creio que utilizando uma ética utilitarista mesmo, né? Tipo assim, de aquilo, eu não vou... É uma ética cristã secularizada, vamos dizer assim, né? Eu não vou fazer aquilo que eu não quero que a outra pessoa faça para mim, certo? Então, por exemplo, eu não quero que ninguém fira a minha liberdade, então não vou ferir a liberdade do outro, não vou... eu gosto de viver, bem, eu não tenho muito sentido para viver, mas eu gosto de viver, então eu não vou fazer o mal a outra pessoa, retirar a vida da outra pessoa, porque eu gosto de viver. Então se torna uma ética utilitarista. O grande problema do cientificismo, já sendo mais específico, é que se eu não consigo colocar num laboratório afirmações como matar crianças é errado. Eu não consigo colocar isso. Então, assim, eu vejo que vamos colocar em graus de pecado, vamos dizer assim. Um ateu que ele não é cientificista, ele tem uma lei própria, ele é moralmente melhor do que um cientificista, vamos dizer assim, que acredita 100% nas proposições científicas, né? Porque ele não vai poder justificar alguém que mata ou não um bebê. Sim, com certeza. Com certeza. É esse que é o tendão de Aquiles do cientificismo, mano, e dessa visão naturalista e ateísta. Tipo, você jovem que tá ouvindo, o nosso programa, que às vezes é confrontado por algum colega ateu, quando você for confrontado com um ateu a respeito da nossa fé, né, diz assim, não, tá, isso aqui, como é que você prova, isso aqui, pergunte pra ele, de onde ele tira a base do que é certo e que é errado, porque existem muitos argumentos a favor da existência de Deus, né? Da evidência ou da plausibilidade da existência de Deus. Mas, para mim, o argumento moral é um dos melhores. E eu não estou só nessa. Assim, muita gente acha que o argumento moral é o melhor. Então, se pergunte de onde essa pessoa tira essa noção de certo e errado. Por que é errado matar crianças, né? Inclusive, cara, tem um debate no YouTube, eu não lembro o nome dos participantes, que teve um cara que chegou às últimas consequências do argumento dele, tipo assim, ele tava nessa, não existe certo e errado, não sei o que, tudo é uma construção humana, não sei o que. Aí, cara, o debatedor que era cristão, né, um dos debatedores falou assim, então, cara, a gente não tem como dizer que o Holocausto foi errado. Você tem como dizer que o Holocausto foi moralmente errado? Aí ele disse que não, mano. Ele chegou ao cúmulo de dizer que não. Mas ele estava sendo coerente, cara. Ele estava sendo coerente com a visão de mundo dele. Você não tem como. Porque se não existe algo que vem de fora e que entra na história e que define as regras do jogo, e se tudo é uma construção humana, cara, pode ser errado para 80% da população. Mas se um cara ali disser que tá
tá certo, então pronto, mano, acabou. Entende? Então, tipo assim, ele chegou às raias da loucura sem dizer que o Holocausto não era errado, entendeu? Então, assim, estudem, pessoal, sobre o argumento moral. Tem muitos bons livros sobre isso. O Tim Keller escreveu 2 livros e ele usa bastante esse argumento moral, que é o Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular. E ele dá bastantes argumentos a respeito desse ponto, né, da relação do cristianismo com a moralidade e como o argumento moral pode servir de base para a existência de Deus e um argumento contra o ateísmo. Outra coisa de uma visão de mundo cientificista, né, é que ela despreza, como o Renan já falou, outros tipos de conhecimento, né? Pode até dizer que outros tipos de conhecimento são importantes, que nem tudo é conhecimento científico em algumas áreas, mas acaba colocando conhecimento religioso e outros tipos de formas, né, de ver o mundo como algo secundário, como algo que não tem valor. Porque só a ciência dura, só o método científico pode realmente explicar as coisas. Então é uma visão de mundo preconceituosa, uma visão de mundo que não aceita formas diferentes de se pensar, né? Pode até dizer que aceita, né? Mas quando chega em determinado ponto, ele não vai conseguir chegar às últimas consequências, né? Ele vai acabar se contradizendo. Isso é verdade. Ó, um exemplo claro é tipo assim, se Deus não existe, se nós somos somente um acúmulo de partículas fisicoquímicas, de reações orgânicas e de átomos e de elétrons, cara, então assim, você não pode dizer que alguém ama você e que você ama alguém. Na verdade, isso é só uma espécie de uma ilusão no seu cérebro, te fazendo dar a sensação de que você ama alguém, entendeu? Então, tipo assim, aquele deslumbramento que a gente tem quando vê uma paisagem bonita, quando ouve uma música, quando contempla uma obra de arte, aquele sentimento de beleza, na verdade, nada mais é do que uma ilusão do cérebro, entendeu? De reações fisicoquímicas no teu cérebro que dão a sensação, que dão a impressão de que você está se maravilhando, né? Então você não está vendo, na verdade, algo que é belo de fato. Você está tendo a sensação por causa do seu cérebro de que aquilo ali ele interpreta como belo, mas na verdade não existe o belo, não existe o amor, não existe o afeto, não existe, na verdade é tudo um monte de reações químicas que o teu cérebro está produzindo. O C.S. Lewis vai dizer assim que se o mundo não tivesse sentido, né, se ele não tivesse um propósito, nós nem saberíamos que ele não tem um propósito, né? Porque já que tudo que são um bando de arranjos mecânicos, químicos, físicos, então assim, nem o pensamento, nós não seríamos nem cientes do pensamento, né? Nós não teríamos a consciência da consciência. Então, isso é algo que pesa também. Algo que eu vi outro dia, agora, por causa dessa pandemia do coronavírus, né? Tem um meme, aí tá assim, tipo assim, vários religiosos, né? Tá o cristão, tá o muçulmano e tava um outro lá, não lembro mais qual era. Aí, tipo assim, todos assim, em posição assim de expectativa, esperando o cientista lá procurando a cura do coronavírus, né? Então, aí o meme diz assim, todos esperando para dar graças a Deus. Então, tipo assim, as pessoas têm uma ideia errada, né? Elas acham que elas querem sobrepor as esferas, né? Elas acham também que a religião deve sobrepor as outras esferas e que não, que já que a religião é a verdade, né? Ou que o cristianismo, ou que a visão teísta é verdadeira, então ele tem que dar conta de toda a realidade. Então, assim, se você quiser a cura de uma doença, você não tem que procurar a ciência, você tem que procurar a sua religião, né? Como se esse fosse o papel da religião, né? Deus não designou a religião para isso, né? Então, cada esfera precisa atuar no seu campo de atuação. Então, o meme não faz sentido, né? O meme não faz sentido porque ele parte de uma compreensão errada, tanto da ciência quanto da religião. Eu não tenho nenhuma prova concreta, me dê uma prova concreta. Concreta? Tu vai ter prova concreta quando tua hora chegar. Tu vai estourar, tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma, mas vai ser tarde demais. Então, partindo para o final aqui do nosso episódio, pessoal, assim, pensando um pouco mais sobre essa relação e por que a fé cristã é superior à visão de mundo ateísta e cientificista, a visão cristã, ela tem a vantagem de que ela crê num Deus que é sobrenatural, um Deus que é eterno, um Deus que é supratemporal, um Deus que
está acima de tudo e todos, e que é ele mesmo é a base e a sustentação de tudo que existe. Nós cremos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que nossa vida tem propósito, que nós fomos criados para ter prazer no Senhor, como diz a nossa primeira pergunta do breve catecismo, né? Nós fomos chamados para glorificar a Deus e nos deleitarmos nele para todo sempre. Então, assim, nós cremos que a nossa vida tem propósito, nós cremos que nós temos valor, porque nós fomos criados à imagem desse Deus, nós cremos que todas as pessoas, crendo ou não crendo nele, são dignas e merecem respeito, merecem valor. E nós cremos que essa vida não é uma vida sem sentido, desprovida de sentido, é uma vida que possui propósito, né? É uma vida que o propósito último é o encontro com esse Criador, né? Então, a visão cristã, ela não achata a nossa experiência da realidade, né? Ela dá respostas a todos os dilemas principais do homem, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Então, a visão cristã, ela tem essas respostas. Ela diz que nós viemos de um Deus que é soberano, que é santo, que é amoroso. Ela diz que nós vamos voltar para esse Deus para ter um relacionamento de amor com ele, que começa agora e que vai para além na eternidade, e que o nosso propósito aqui é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, vendo no próximo algo da bondade de Deus, ele como imagem e semelhança de Deus. As vantagens do teísmo cristão é que nós de fato temos uma base sólida para nós pautarmos as nossas ações, para nós darmos resposta ao mundo, né? O mundo ele precisa de respostas, apesar de o mundo negar que requer respostas, né? Muitas vezes os ateus acusam os cristãos de serem pessoas fracas, que precisam de direção, etc. Sim, nós somos fracos, a Bíblia ela aponta isso, né? Que por mais forte que o homem possa parecer ser, né? Ele é pura vaidade. Então, nós temos no Senhor Deus, de fato, a nossa rocha, aquele que nos dá propósito, aquele que nos dá sentido para a vida e que, de fato, nos dá alegria perene, né? É uma alegria que começa aqui, vai se estender por toda a eternidade. Amém. Então, pessoal, é isso. Foi um episódio mais breve. Pesquisem, leiam livros sobre apologética cristã. Eu aqui indico o Deus na Era do Ceticismo, do Keller, ou melhor, Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular, ambos do Keller. Livros muito bons que abordam esses temas que nós falamos aqui, muitos outros. Vale muito a pena. Sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso grupinho no Telegram. Um grande abraço a todos e valeu! Valeu!